Olá, seja bem-vindo ao Antena do Soldado, um espaço dedicado à atualização informativa do setor da defesa. Vamos aos destaques. Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, avalia positivamente a situação das operações de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Centenas de oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique passaram esta semana a condição de reservistas. Prestadores do Serviço Cívico de Moçambique prontos para participar na reconstrução das infraestruturas destruídas pelos terroristas em Cabo Delgado. Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, avalia positivamente a situação das operações de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Falando por ocasião da visita do vice-ministro da Defesa da República de Malawi, Cristóvão Chume pretendia passar em revista a cooperação bilateral no domínio da defesa entre os dois países. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique e do Malawi têm um vasto histórico de cooperação, principalmente no domínio de formação, que já resultou na formação de vários fuzileiros navais malauianos pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, considera que a visita do vice-ministro da Defesa da República do Malawi, Henry Nkandawire, vai abrir espaço para o alargamento das áreas de cooperação, com destaque para o combate ao terrorismo. Então discutimos esses aspectos e achamos também que serve de antecâmara a visita de Sua Excelência Presidente Chakwera a Moçambique, e uma das áreas que vai ser discutida naturalmente é analisar a situação de segurança em ambos os países. Mas de um modo geral temos um otimismo em relação ao nível da colaboração que existe entre os nossos países. Como disse o meu colega, a avaliação que eles fazem também é que agora estamos num estágio muito elevado e de boa qualidade, digamos assim, em termos de cooperação. Na ocasião, o vice-ministro da Defesa do Malawi, Henry Nkandawire, mais do que tratar relações de vizinhança, Moçambique e Malawi devem buscar soluções conjuntas para o bem da população dos dois países. This meeting is terribly important. Esta reunião é muito importante. Because Mozambique and Malawi Moçambique e Malawi are neighbors. são vizinhos, países vizinhos. And as neighbors, E como países vizinhos, we need to live in peace. nós precisamos de viver em paz. Any problem in Mozambique Qualquer problema que possa existir em Moçambique shall be a problem to Malawi. será um problema para a República de Malawi. We need each other. Nós precisamos um do outro. So we cannot afford to have problems here. Mozambique cannot afford to have problems in Malawi. Nós não podemos permitir que existam problemas em Moçambique In também não podemos permitir que existam problemas em Malawi. In summary, we're discussing how can we live in peace. Então vamos já debater como é que podemos viver em paz. À margem do encontro de cooperação bilateral do domínio da defesa entre Malawi e Moçambique, o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, falou da situação atual das operações de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Não, a situação penso que está cada dia a melhorar. Como sabem, agora o epicentro das nossas operações deslocou-se de Palma, Mocimboa da Praia, para Macomia e Nangade. E neste momento decorrem operações de limpeza. É aquilo que nós podíamos chamar o centro de gravidade dos terroristas. E acredito que nos próximos dias vão ter mais informações que vêm do terreno. Eu vi algumas peças que passaram há dias das operações que estão em curso. Alguns militares moçambicanos, da SADC e também do Ruanda estão em progressão ocupando as posições que estavam a ser ocupadas até há dias pelos terroristas. Então, a nossa maior preocupação até neste momento é mesmo com o regresso das populações. Criarmos uma situação de estabilização na área de operações que permita que haja um sossego necessário para que as populações, ao voltarem, possam ir às machambas, possam reconstruir as suas casas. Mas, de um modo geral, a situação está muito mais estável do que era no mês passado ou no período anterior.
Ainda na senda das visitas bilaterais no domínio de defesa entre Moçambique e Malawi, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Almirante Joaquim Mangrassi, recebeu no quartel-general o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Malawi, General do Exército Vicente Nudwe. Os generais-chefe das Forças Armadas de Moçambique e do Malawi reuniram-se no quartel-general e passaram em revista a cooperação entre os dois exércitos. A delegação malauiana visitou igualmente o Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Gebuza, Escola de Sargento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a Escola de Formação de Fuzileiros Navais na Catembe. Oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique passaram esta semana para a situação de reserva numa cerimônia que teve lugar no quartel-general em Maputo, dirigida pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Almirante Joaquim Mangrassi. Trata-se de oficiais superiores e subalternos que, depois de mais de 30 anos no cumprimento da nobre missão de defender a pátria, passaram esta sexta-feira a condição de reservistas ao abrigo da linha A do número 1 do artigo 163 e da linha A do artigo 164, ambos do Estatuto do Militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A cerimônia que decorreu no quartel-general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em Maputo, foi dirigida pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Almirante Joaquim Rivas Mangrassi, e replicada em diversas unidades militares. Na hora de despedida, Mangrassi descreveu o desempenho dos oficiais na reserva nos seguintes termos. Os oficiais aqui presentes constituem a parte representativa de muitos outros entre os superiores, subalternos, que também passarão à reserva a partir de hoje. Eles provaram pela ação nas mais diversas situações como camaradas, como comandantes, como oficiais do Estado-Maior, das unidades e subunidades em ações de guerra e paz, como técnicos de alta qualificação em unidades, departamentos ou em gabinetes como conselheiros, como amigos, como homens, como militares, como cidadãos de corpo inteiro. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique saudou ainda os reservistas pela entrega abnegada no exercício das suas funções, pelo que constitui um exemplo de boa liderança. Neste momento de passagem à situação de reserva, gostaríamos de reconhecer publicamente, com a satisfação e sentimento do dever, a vossa coragem, determinação demonstradas ao longo do tempo em que estiveram ao serviço das Forças Armadas. Queremos ainda reconhecer a competência profissional, o espírito de dedicação e o sentido de cidadania evidenciados no cumprimento das diversas missões e dos distintos desafios que vos foram confiados. Aliás, as missões que cumpriram e as responsabilidades que assumiram comprovam a vossa vocação para o exercício de funções de comando e de liderança, bem como foram determinantes para a construção de uma carreira de cada um de vós se deve orgulhar. Aos reservistas foram entregues diplomas de honra em reconhecimento ao seu papel durante o tempo em que abraçaram as fileiras das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E em sua mensagem declararam que saem com sentido de missão cumprida e falam dos desafios enfrentados ao longo da carreira. A nossa permanência nas Forças Armadas ofereceu-nos as melhores e maiores oportunidades, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Aqui fizemos os melhores amigos e aqui construímos a nossa família, os quais são e sempre serão a base da sustentação da nossa existência. Aqui também forjamos a nossa conduta, o nosso perfil profissional e o nosso comportamento. É verdade que ao longo do caminho enfrentamos vários obstáculos,
o que serviu de aprendizagem e incentivo para prosseguir. Em particular, os oficiais partilharam ainda com a Antena do Soldado o seu percurso e reafirmaram que saem de cabeça erguida. Um sentimento de muita satisfação. Eu falar da minha carreira profissional pode amanhecer, porque foram praticamente 43 anos de serviço, com momentos bons, momentos maus, momentos até desastrosos. Mas pude superar tudo que esteve ao meu alcance. Acredito que consegui agradar alguns e alguns não, é natural. Eu com tanto orgulho que eu saio hoje das Forças Armadas, passo a situação de reserva com todo orgulho e dou parabéns aos meus colegas que sempre fizeram ao meu lado, sempre me ajudaram. Quando estivesse para cair, me levantavam. Alguns também, quando caía, pegavam nos braços e íamos sempre em frente. Aprendi muita coisa e fiquei em frente de diferentes tipos de pessoas. Convivi com pessoas de Rovuma ao Maputo e eduquei as meninas que estiveram comigo a treinar. Eu, por exemplo, sou um dos fundadores da Força Aérea de Moçambique, concretamente na aviação. Eu sinto-me bastante lisonjeado por esta ocasião e de ter sabido cumprir a missão que me foi incumbido na tarefa grandiosa do cumprimento das missões que as Forças Armadas me incumbiram. Refira-se que a cerimônia de passagem à reserva foi replicada em diversas unidades militares, desta feita abrangendo a classe dos sargentos. À margem desta cerimônia, foram igualmente promovidos e graduados oficiais para diferentes postos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Decorreu esta semana em formato virtual a 23ª reunião de chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas ou equiparadas da CPLP. No encontro, os generais-chefes das Forças Armadas ou equiparadas da CPLP analisaram a situação militar e das questões internacionais de defesa e segurança com eventuais implicações para os Estados-membros da CPLP. Outro tema que mereceu atenção no encontro foi o reforço da cooperação entre os Estados-membros e das respectivas capacidades no domínio de operações de apoio à paz nas Nações Unidas. O encontro culminou com a criação de uma célula que visa estabelecer e fortalecer as relações entre os civis e as Forças Armadas dos países membros da CPLP. A atualização informativa do setor da defesa continua. Serviço Cívico de Moçambique está pronto para contribuir ativamente na reconstrução das infraestruturas destruídas pelos terroristas nas aldeias e vilas de alguns distritos da província de Cabo Delgado. A entrada do Grupo da Bandeira no recinto da marcha marcou o início da cerimônia de encerramento do 8º curso de formação profissional de prestadores que teve lugar no Centro de Instrução e Formação de Tingozi, na província de Tete. Durante 6 meses, dezenas de jovens provenientes do 8º curso de prestadores de serviço cívico receberam formação técnico-profissional em diferentes áreas de saber fazer prático: construção civil, canalização, carpentaria, eletricidade instaladora, pintura, serralharia, refrigeração, mecânica auto, culinária e agropecuária são algumas das áreas que passam a conferir capacidade para que os jovens respondam com sucesso às missões incumbidas nas respectivas áreas de formação, como forma de mostrar as suas habilidades que, de fato, estão prontos para assumir novos encargos. Os prestadores de diferentes áreas juntaram-se para construir esta casa multidisciplinar. São construções como estas que os novos técnicos querem construir em Cabo Delgado, onde são chamados a participar ativamente na reedificação das infraestruturas destruídas pelos terroristas. Como o Serviço Cívico de Moçambique, e lado a lado com os nossos parceiros,
estamos prontos para dar o contributo necessário para devolver a normalidade para a vida das populações afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. Vós, prestadores do serviço cívico, deverão encarar os valores da solidariedade, disciplina e entrega ao trabalho que, associados à formação aqui obtida, garantem a prontidão necessária para as missões que são colocadas. Por sua vez, os prestadores agradecem o setor da defesa pela oportunidade de formação e garantem estar prontos para as novas missões. Nós, finalistas deste curso, comprometemos-nos a calcar por todos os caminhos desta pérola do Índico para que, pedra a pedra, edifiquemos o nosso belo Moçambique, cujos recursos nos colocam grandes desafios na alocação de homens capazes de responder às necessidades do mercado de emprego, e aqui somos e estamos prontos. Agradeço ao Serviço Cívico de Moçambique, ao Ministério da Defesa e a todo jovem que ainda tem receio de estar no Serviço Cívico de Moçambique. Jovem, venha, que aqui tem muitas oportunidades. Hoje estou formado na refrigeração, graças ao Serviço Cívico de Moçambique. Eu tenho esperança de um dia criar um ateliê meu próprio. Sim, tenho essa capacidade. Ao som da banda militar, os finalistas apresentaram a cerimônia com marchas militares. Agora falamos da formação. Escola Prática do Exército, na Manhissa, em aulas de topografia militar, no âmbito do treino operacional. Quilômetro. A escada seja de Cumpuri. Estamos no âmbito de preparação combativa, na disciplina de topografia militar. É uma disciplina chave que se insere na diretiva anual de preparação combativa e da diretiva do comandante do Exército. O tema é muito interessante. Tratamos de estudo de carta topográfica, estudo do terreno, determinação da distância do terreno a partir da escala, determinação da escala no mapa a partir da distância no terreno. PNET falou ainda do impacto desta aula e a necessidade da participação dos oficiais como forma de garantir sucesso durante as manobras militares. Isto tem impacto. Dado que a topografia é uma disciplina que estuda o terreno, há necessidade dos oficiais superiores conhecerem o terreno onde que se desenvolvem as ações combativas. Estamos a referir no terreno real, onde as ações são desenvolvidas. Tem que saber onde estamos, onde que vamos e em que direção a tropa deve tomar, onde que está o inimigo. Este é o grande impacto desta disciplina. Refira-se que, para além de oficiais, as aulas de topografia militar abrangem as classes de sargento e praça. Novos comandantes das bases aéreas de Mavalane e Nacala tomam posse.
Eles são desafiados a imprimirem maior dinâmica nas suas novas funções para o desenvolvimento institucional. Trata-se do Coronel Carlos Morana, empossado para comandante da base aérea de Mavalane, e Tenente Coronel Samuel Paki, que passa a comandar a base aérea de Nacala, respectivamente. Em cerimônias separadas, na base aérea de Mavalane, o comandante da Força Aérea de Moçambique desafiou ao novo comandante daquela unidade militar a ser proativo nas suas novas funções. Pretendemos com esta nova mudança, que acreditamos ser imperiosa e necessária, consolidar a abrangência do setor de defesa, consolidando assim sucessos nesta nobre missão. Aos empossados, endereço uma saudação especial e reitero os meus votos de bom trabalho, convicto também que alcançarão os objetivos para os quais foram confiados. O empossado garantiu na ocasião trabalhar arduamente em prol da defesa do país. É com muita honra que aceito o desafio de estar em frente desta base na qual iniciei a minha carreira militar. O comandante cessante, ora nomeado como inspetor da Força Aérea de Moçambique, diz sair da unidade com sentimento de missão cumprida. É com uma lágrima no canto do olho que hoje me dirijo a este estimado coletivo que me acarinhou nesses últimos anos na minha carreira. A nostalgia começa com uma única palavra: adeus. Mas a alegria prevalece numa frase: até sempre. O ato serviu igualmente para o patenteamento da nova chefe do Serviço de Medicina Aeronáutica ao posto de tenente-coronel, sendo que outrora ostentava a patente de capitão. Sentimento de satisfação, mas também sentimento de muita responsabilidade, pois a promoção não quer dizer que é só alegria. É preciso enfrentar o que vem por frente, não sabemos quais são os obstáculos que vamos encontrar. Na tomada de posse do novo comandante da base aérea de Nacala, Tenente-Coronel Samuel Paki passou a ocupar o cargo exercido pelo Coronel Carlos Morana, ora à frente dos destinos da base aérea de Mavalane, no ato dirigido pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea de Moçambique. Para que possamos ter o privilégio de contribuir para fortalecer e dinamizar a disciplina nos seio dos oficiais, sargentos, praças, nesta nossa unidade. Obstáculos e desafios estiveram e sempre estarão presentes na nossa caminhada, pelo que espero que em conjunto consigamos transpô-los rumo aos objetivos pelo que nos foi confiado. As mexidas no ramo da Força Aérea de Moçambique registradas há dias visam imprimir maior dinamismo para o desenvolvimento institucional. Comando da Marinha de Guerra de Moçambique galardoa oficiais superiores com a medalha de condição militar, grau de prata e de mérito naval e atribui diploma de honra aos medalhados em reconhecimento ao seu desempenho. O ramo da Marinha de Guerra de Moçambique galardoou oficiais superiores com medalha de condição militar, grau de prata e medalha militar de mérito naval aos capitães de mar e guerra Nelson Machai e Augusto Bata. Na mesma cerimônia, o capitão de fragata Inácio Chico recebeu o diploma de honra em reconhecimento ao seu desempenho. A cerimônia de condecoração ocorreu numa parada militar dirigida pelo chefe de Estado-Maior da Marinha de Guerra de Moçambique, Comodoro Vaz, na qual foi testemunhada também por oficiais superiores, subalternos, sargentos e praças. A medalha do tempo de serviço é para todos nós. Mas, como disse, é um processo. E esse processo é contínuo. Hoje não somos nós e amanhã seremos nós. É um sentimento de enorme alegria, satisfação pelo reconhecimento e espero poder continuar a dignificar, a merecer essa medalha e agradecer pelo reconhecimento aos outros que não tiveram. Tenho certeza que também terão, não porque eu seja o único que tenha merecido. Todos nós acredito que merecemos. Eu sinto que é minha obrigação funcional como um legado para os colegas e camaradas mais jovens e por dar mais força, que afinal de contas, servir a pátria não é buscar o benefício para mim, mas sim dar o máximo à nação e à pátria que nos chamou
E assim é uma honra para mim, e porque é muito mais desempenho, dedicação e entrega total. Recentemente, o ramo da Marinha de Guerra de Moçambique promoveu um grupo de oficiais, sargentos e grumetes aos postos subsequentes num ato de preenchimento orgânico e também de reconhecimento pelo seu desempenho. Serviço Cívico de Moçambique dotado de ferramentas para a erradicação da problemática da violência doméstica. A palestra contou com a participação do vice-comandante do Serviço Cívico de Moçambique, Brigadeiro Aguiar Abdala, que aproveitou a ocasião para uma chamada de atenção ao coletivo do comando. Mas vamos mudar dos nossos comportamentos. Vamos mudar dos nossos comportamentos. Se fazíamos, vamos deixar de fazer. Segundo a inspetora principal, Angelina Ngomani, a realização das palestras nas instituições é uma forma de abranger todas as classes sociais. O grupo-alvo está lá, nas instituições. Quando damos as palestras nos bairros, encontramos que muitos colegas não estão lá nos bairros porque estão a trabalhar. Então, achamos por bem aproximar as instituições, dar palestra. Não só aqui, vamos ao banco, vamos às escolas, para ver se tentamos combater esta violência doméstica. A prestadora Ruth Afonso diz que a denúncia é a melhor opção devido aos altos índices de violência doméstica no país. A situação da violência doméstica está em um número muito alto a nível nacional, em Moçambique neste caso. Então, devemos denunciar muito mais quando trata-se de violência física, moral. Por seu turno, a comandante do Destacamento Feminino do Serviço Cívico de Moçambique e participante do evento, Tenente Nédia Majate, afirmou ter sido um momento de aprendizado. Tem coisas que nós não sabíamos que podíamos fazer chegar lá por sermos militares. Achávamos que talvez tínhamos que resolver internamente. Mas já tivemos uma abertura que, mesmo sendo militar, nós podemos denunciar um caso igual. Para o capitão Dércio Belec, as palestras do gênero devem continuar a serem difundidas nas instituições. A lei deve ser difundida para que as mulheres possam se prevenir das situações que sofrem no seu dia a dia, nos seus lares. Então é importante que realmente essas palestras continuem a ser dadas, é importante que essas palestras continuem a ser difundidas para que a sociedade saiba aquilo que são os direitos, aquilo que são os seus direitos e pautem pelos mesmos para o seu bem-estar. O Serviço Cívico de Moçambique tem realizado palestras com o objetivo de conscientizar o coletivo, não só em matérias de defesa, mas também ao nível sociocultural. Chegamos ao fim de mais uma edição do Antena do Soldado. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até para a semana. Fique bem.